Gente, vamos retomar aqui, estamos chegando, né? Mais uma live para dar continuidade. A última live, sexta-feira passada, nós trouxemos dois convidados, o professor José Luiz, que está aqui conosco novamente, e o professor Jones, que está também já aqui na live, daqui a pouco vai entrar com a imagem, e os dois professores trouxeram para nós uma visão nova sobre tudo isso, que é a doença, um pouco do ponto de vista do monitoramento epidemiológico, né, professor Jones, com o Instituto para Redução, né, de problemas sociais, de pandemias, disso tudo, e trabalhando na universidade como pesquisador nas duas universidades, na Federal e na Rural, e o professor Zé Luiz, que é o diretor do Laboratório de Imunopatologia, que é o exame da Universidade Federal de Pernambuco, que fica também à frente na área da biotecnologia, trabalhando com o enfrentamento da Covid, o conhecimento da doença, que eu acho que é um dos pontos principais, né? E todas essas discussões sobre vacina e tudo. Como a gente teve uma live muito boa e a quantidade de questões foi muito grande dos assuntos que nós começamos a discutir aqui, nós optamos por dar um pouquinho de continuidade dentro disso tudo e tentar esclarecer um pouco mais alguns desses pontos. Com certeza, e nós estávamos conversando um pouquinho antes da live aqui, né, professor Zé Luiz, a gente entende que a questão tempo aqui é a principal questão, né? A gente tem uma sociedade enorme, nesse momento agora, uma sociedade global, o planeta inteiro, que é assolado por um desafio nessas proporções, né, de proporções humanas, médicas, sociais, políticas, de todos os pontos de vista, e a gente tenta correr atrás para ver se consegue responder à altura. Quando a gente teve o Zika vírus, a gente viu como já era difícil responder, e ainda foi numa área muito menor. Imagina agora numa coisa, num planeta inteiro dentro disso. Então, algumas pessoas se desesperam, algumas pessoas cobram respostas que às vezes não são possíveis tão de imediato, e aí a gente se revolta, e a gente culpa um ao outro, enfim, fica toda essa situação difícil, e também a gente começa a dar respostas que às vezes não são respostas embasadas no método científico, né? A gente também lê na internet, desde que, sei lá, tome alho, faça isso, tome tal remédio e tal, e a importância desse tipo de conversa é a gente entender mais. Claro que cada ser humano tem direito de fazer seu julgamento, cada um tem direito de se portar da forma que acha correto, dentro dos limites que não prejudique outras pessoas, que é fundamental também, né? Porque se eu disser eu não quero máscara e sair por aí disseminando o vírus, eu estou fazendo algo que prejudica outras pessoas. Então, a nossa conversa, então, é um pouco mais sobre isso. Eu queria começar novamente com o professor Jones, porque a gente está acompanhando aí tudo que acontece no mundo todo. Nos Estados Unidos, a gente vê que uma coisa está terrível, de proporções muito grandes, mas eu queria fazer algumas pontuações mais específicas, Jones, ele fazer algumas perguntas, né? A gente sabe que os Estados Unidos, é a Europa, né? O hemisfério norte, está entrando numa fase de frio, está entrando numa fase de menos luz solar. Nos Estados Unidos, especificamente, a gente sabe que a obesidade e todas as doenças metabólicas, né? Aquilo ali é um cluster de doenças. Eu tenho obeso, com diabético, doença cardiovascular, tudo isso se junta. Então, a gente sabe que a população norte-americana tem um grupo muito grande disso. 3, a gente sabe que a pobreza nos Estados Unidos existe e que talvez até, de certa forma, o sistema de saúde, eles não têm o SUS como a gente, o sistema de saúde é meio solto, e às vezes algumas pessoas pobres lá estão até mais soltas do que num país como o nosso. Então, juntando essa pobreza que aumenta nos Estados Unidos e que talvez não esteja tão bem estruturada, com a prevalência da doença metabólica nos Estados Unidos, a obesidade, a doença cardiovascular não tratada, com o frio, com tudo isso, será que nós vamos acompanhar essa terceira onda absurda que a gente tem nos Estados Unidos da mesma forma em nosso país? E depois eu ainda vou fazer uma segunda pergunta para questionar isso, que talvez não seja muito o mérito dessa reunião aqui, mas a gente sabe também que a gente lida com uma coisa chamada mídia, que de vez em quando pega uma mesma realidade, coloca o foco de um lado e coloca o foco de outro. Os Estados Unidos está numa transição de chefia, e numa transição muito tumultuada, onde a pessoa que está saindo está sendo vista pela mídia de uma forma muito negativa, e a pessoa que está entrando pela mídia está sendo vista de uma forma muito positiva. Será que existe também um exagero de notificação, não de casos, mas assim, da situação como um todo, numa tentativa de uma certa um impacto social muito grande, para que talvez a partir de janeiro, fevereiro, março do ano que vem, exista uma melhora muito grande das coisas todas também, porque vai juntar
com a primavera chegando, vai juntar com o verão chegando, vai juntar com a vacina chegando, e, de repente, às vezes, uma onda política também pode estar dentro da coisa toda e se beneficiar ou não de um momento. Então, são duas perguntas. Pergunta primeiro é a pergunta: hemisfério norte, frio, muita gente com doença metabólica e tudo isso, e realmente, assim, um aumento absurdo da doença lá. Será que nós, verão chegando, calor, mais sol, mais vitamina D, mais contaminação, porque ninguém se respeitou muito desde o início, será que a gente vai acompanhar tanto essa curva do hemisfério norte ou a curva norte-americana? Pergunta para os dois, e depois para os dois também, será que esse momento político que o norte-americano vive está influenciando um pouco a maneira como tudo está sendo documentado? Vamos começar pela parte técnica, médica, epidemiológica. Professor Jones, mais uma vez, muito obrigado, professor Zé Luiz. Muito obrigado, e começamos por Jones. Obrigado, Sandra. De novo, ter você aqui, e Zé, é um privilégio completo para mim. As suas perguntas são extremamente pertinentes, e é tanto que quando a gente criou a vigilância nossa aqui, o nome da nossa plataforma é uma plataforma hiperespectral bioepidemiológica. Por quê? Porque se eu olhar só algumas das dimensões, eu caio nesse viés que você colocou aí. E aí eu posso concluir resultados. Mas vamos aqui fazer uma análise mais... que é os números, que é o que eu tenho, né? A resposta, inicialmente, sim, vamos acompanhar, porque estamos vindo em sincronia com os Estados Unidos, uma sincronia estatisticamente observada já desde o comecinho da pandemia, e por N fatores. Um deles é a dimensão política, que a nossa dimensão política no início dessa pandemia era, inclusive, estrategicamente idêntica à dimensão política dos Estados Unidos, que era o presidente de lá com o presidente daqui, o antigo presidente. Outro ponto crucial que você tocou é a confiança. A gente não confia mais nos dados. E aí a gente fica com essas suposições. Será que estão escondendo? Será que estão esperando o presidente assumir para dizer que ele que resolveu a vida toda? Será que estão esperando uma nova droga mágica e a partir dela e tudo se resolver? Sim, isso é sério demais. Eu quero mostrar uns dados aqui para enaltecer o que eu vou... porque o meu sim... Vamos acompanhar sim, apesar de estarmos em matemáticas, quer dizer, completamente distintas. Lá no inverno, a gente no verão. Lá, em compensação, eles estão muito dentro de casa. Aqui, em compensação, a gente está muito na rua, circulando para todo canto. Então, esses fatores podem sim levar a isso. Uma observação que eu queria fazer aqui, Sandra, é nesse mapa. Esse aqui é do Our World in Data. É um site que a gente gosta muito de observar. Isso aqui é o teste no mundo. Quanto mais escuro, bom. Quanto mais branquinho, terrível. Olha a cor do Brasil. Eu preciso dizer alguma coisa? Não preciso. A gente está olhando nada. Até o Malawi, que a gente olha aqui, ó, o azulzinho, ó. O Malawi está aqui, ó. Azulzinho. Está aqui, ó. Malawi, pobre, Sandra, pô, você sabe, você conhece, você teve com os meninos aí no seu hospital, você assinou um termo de convênio com a gente. Está lá, Malawi. O que é que isso significa? O Unicef chegou junto, o Ministério da Saúde teve palestras aqui com a gente, aqui no LICA. Topou o Licaca, Andrew Licaca, que é o secretário de Vigilância Epidemiológica, é de mão dada com o Unicef. De mão dada com os médicos, dos Médicos Sem Fronteiras, e você sabe muito bem que esse povo não brinca, certo? Cruz Vermelha, Médicos Sem Fronteiras, Unicef, esse povo não brinca em serviço quando o assunto, e ainda mais quando o assunto é uma pandemia desse tipo. Então, eles estão lá, ó. E a gente, no data. O Our World in Data está dizendo, eu não tenho condições de avaliar o Brasil. Eles não têm data. Não é que ele é zero, não.
É que eu não consigo, por causa do tamanho. Agora, observe os Estados Unidos. Está aqui bem, ó. Então, observe os Estados Unidos tem 300 e tantos milhões de habitantes, a gente tem 200 e poucos milhões. O Malawi tem 20 milhões. E essas proporções, aí você vai ali para a Europa, ó, todo mundo pintadinho, ó. Então, eles estão olhando a infecção, de fato. Os Estados Unidos estão olhando a infecção, a Europa está olhando a infecção, o sul da África está olhando a infecção, a Oceania está olhando a infecção. Até, por incrível que pareça, a Rússia está olhando a infecção. O Brasil está olhando? Não. O que a gente teve que fazer no Instituto? Criar métricas. Como a gente já sabia que ia ter isso minimamente, a gente criou métricas baseado em uma teoria einsteiniana. É o seguinte, Einstein, em 1910, conseguiu olhar para o universo um século na frente. Por quê? Ele não tinha computador, ele nem tinha uma Sandra Matos para ligar e ele me consultar. Sandra, o que você acha? Ele não tinha. Por que ele enxergou o mundo um século na frente? Porque, ao invés de olhar o numérico diário, feito a gente olha, o numérico diário, ó, ele, ao invés de olhar isso, ele foi tentar capturar uma geometria do universo. É quando eu olho eu pego uma circunferência e aumento bem ela, a gente até pensa que ela é reta. Tem gente que pensa que a Terra é plana. Por quê? Porque quando você olha, você não tem noção de ver a dimensionalidade curva da Terra. Por quê? Porque é muito grande. Agora, se eu saio e olho de fora, tá lá a Terra redonda. Basta perguntar a qualquer astronauta desse, qualquer piloto de avião, e diga assim, eu não conheço nenhum piloto de avião. Não vi nenhum testemunho de um piloto dizendo, olha, a Terra é plana. Por quê? Porque quando ele sobe, ele consegue ver a curvatura. Isso é geometria. Então, na hora que eu olho a Terra, veja, eu não conheço a Terra, eu cheguei aqui agora, olhei, penso que ela é plana. Se eu coloco por inferência que é uma geometria, aí eu consigo dizer, olha, se você andar aqui, você vai chegar lá no Japão. Aí, como é que Einstein fez isso geometricamente? O que a gente fez? Em vez de ficar olhando numericamente aqui, ó, a primeira onda, enaltecendo de novo o que a gente falou na sexta-feira, o segundo grande pico, a gente define ondas em matemática quando a derivada muda. A derivada não muda aqui no vale, não, nem no pico. Ela muda no meio, chama ponto de inflexão. É um conceito matemático que muda no meio da curva. A gente mudou aqui, então a gente subiu. A gente mudou aqui, então a gente subiu de novo. E a gente mudou aqui. Então a gente tem 3 mudadas grandes. Se você observar com mais grão ainda, a gente tem N mudadas. Mas olhando macro, 3. Aí eu vou enaltecer de novo. O Japão, ó, muito explícito aqui, ó. As 3 infecções. Só que o patamar, a gente está aqui, ó, 1.500 casos. Isso é um dia de Pernambuco. Isso é o Japão inteirinho. Aí, voltando, a gente desenvolveu um indicador aqui, que lá em 15 de outubro, Sandra, isso aqui é uma geometria. Não olha, a gente está tentando, incompetência nossa de não conseguir mostrar isso de uma forma mais... A Einstein, até hoje, a gente não entende direito o que ele escreveu, porque ele também foi incompetente. Então, tem uma incompetência nossa de tentar mostrar isso. Mas a gente viu aqui, ó, 15 de outubro, a curvatura disse, olhe, mudou, viu? Isso é Pernambuco, ó. É melhor. E olha que os números estavam caindo, Sandra. Os números caindo e a curvatura fez. Mudou. Como eu não tinha como expressar isso, o que eu fiz? Eu peguei isso e documentei nas redes sociais do Instituto. Para dizer, ó, se eu for doido, fica ali caracterizado que eu era louco, mas se eu acertei, tá lá dizendo, desde o dia 15. E os doidos do João, com aquelas contas dele, tá dizendo que Pernambuco vai ser. Aí tá aqui.
voltando para responder sua pergunta ainda mais, ou seja, sinalizou um indicador, 2 indicador, a derivada, 3 indicador. Quando eu venho aqui e eu comparo Pernambuco e Brasil, eu vou tirar os outros estados aqui para responder bem você com... Aqui, ó. Vermelho é Estados Unidos, azul é Pernambuco, preto é Brasil. Olha, gente, tem um ruído no começo, claro. Isso aqui é a partir do número de dias que o país atingiu 1 caso por milhão. E a gente entra num balé que eu chamei no grupo privado que a gente tem com o Zé, de nado sincronizado. Sabe o nado sincronizado das Olimpíadas? A gente entrou num nado sincronizado com os Estados Unidos, ó. Isso aqui, qualquer menino de estatística mínima consegue fazer uma correlação quase que perfeita entre as curvas. A gente tem Gauss no nosso grupo. Eu disse, professor, o que é que o senhor acha dessas curvas? Ele fez. O senhor acha que está em nado sincronizado? Gauss fez assim. Verdade, ponto. Teve expressão no dia. E a gente acompanhando. E olha agora, Sandra. Aí, o que está acontecendo aqui? A gente também imbica, a derivada muda completamente, geometricamente, nos várias dimensões. E tá. E a gente é branco no teste. Mas eu posso lhe interromper para fazer 2 perguntas aí? Isso eu estou entendendo perfeitamente, que nós acompanhamos. Mas eu agora vou puxar um pouco para a medicina, vou puxar para a minha parte, certo? Eu tenho uma criança que ganha peso no percentil 95. E eu tenho uma criança que ganha peso no percentil 5. As 2 estão ganhando peso e as 2 acompanham. Agora, quem está no percentil 95 vai ter um ganho de tantas 1000 gramas. Quem está no percentil 5 vai ter um ganho de algumas centenas de gramas. Então, a minha questão é o seguinte: o Japão, o Brasil, o mundo inteiro está fazendo uma terceira onda, porque a doença já deixou muito claro que ela espalha muito rápido e que, como ela espalha muito rápido, se nós não fazemos o isolamento, se nós não respeitamos o uso da máscara, a higiene das mãos e tudo, a gente espalha a doença mais rápido. Até aí tudo bem. Agora, a gente tem uma proporção de casos nos Estados Unidos enorme, e a questão é, nossa proporção de casos, será que é a mesma coisa? Eu já entendi a sua colocação de que a gente não tem números no Brasil. Mas aí a minha pergunta também, a gente não tem números no Brasil que estão vinculados a bancos de dados internacionais por alguma política brasileira que diz o que fica aqui dentro a gente não passa, a gente não leva adiante, ou a gente realmente não tem números? Porque quando a gente abre alguns sites brasileiros, a gente vê, por exemplo, o governo de Pernambuco, todo dia ele diz quantos casos tem, o governo de São Paulo também diz, o governo federal está dizendo. A gente não está documentando. Isso que a gente está vendo não são os casos que nós temos, quer dizer, a gente está nessa curva brasileira que está seguindo as curvas mundiais, mas seguindo no percentil 5, e a curva mundial aqui no 95, a norte-americana, que é o que eu estou falando, e a gente, na verdade, não está no percentil 5, a gente está no percentil, sei lá, 70, é essa... Eu tenho essa impressão, Sandra. A gente, Estados Unidos, que a gente não tem volume de teste diário, não tem. Simples assim. Eu penso, essa é a ótica, e o meu alerta é que mesmo assim, por isso que eu fico agoniado, e etc, e TV, etc, porque mesmo assim, o menino está ganhando peso. É verdade. Entende? Você fala, esse menino com 5% está ganhando peso, está ganhando 10 quilos por dia, e no outro que é 95 e só ganha 1 quilo. Você vai, não, esse menino, vamos medir esse menino direito. Esse é o pensamento que eu tenho, e aí eu deixo o Zé para a sabedoria dele, que eu converso muito com ele aqui, para ter essa dimensão. Ei, Zé, o que é que você acha? Não, você esse menino está ganhando peso com 5%?
É excelente a comparação, mas é isso aí, você tá perfeito. Lamentavelmente, o número de testes, André, é muito baixo. Né? Quer dizer, para você ter ideia, mesmo nos Estados Unidos, né, que tem esse número enorme, né, eles acham que lá tem talvez o número real seja 5 vezes maior. Então, você imagina, né? Os Estados Unidos 5 vezes maior, né? E tá no número crescente, né? Aqui talvez seja a gente talvez 10 vezes menor, né, do que o real, né, porque existe uma limitação. Existem duas limitações. Uma é do custo de cada teste PCR, o outro é o tempo para se fazer, o outro é equipamento e ter pessoal treinado. Se você botar tudo isso junto, você vai ver que tem estados e cidades que não tem um PCR em tempo real, não tem, pronto, né? Você vai ver que a extração, quem faz a extração, né, da amostra usando o sistema manual, o pessoal vai se infectar. Então, é um time que entra, um time que sai, outro time que entra, outro time que sai. Isso é o operacional, né? Entendeu? Então, o custo é outro ponto importante. Você vê que na iniciativa privada talvez seja 300, R$ 250 um teste, né? Para o governo, se comprar em grande quantidade, talvez saia R$ 200 um teste, junto com o sistema de extração, né? Então, você vê que tem umas dificuldades operacionais grandes para fazer isso. Além disso, você tem um número de pessoas infectadas que está aumentando a cada dia, né? E tem um operacional, está nos jornais, né, isso aí, desde a semana passada, né, filas enormes lá na Ceasa, né, no Geraldão, né, no Centro de Convenções. Isso só por falar de Pernambuco. Né? Então, você fala isso, né, para outras cidades, é um número realmente assustador. Ou seja, em outras palavras, um N, né, de determinações dificulta. Você faz isso em cidades, eu diria, em países menores, né, países ricos, menores, onde tem tecnologia e pessoal treinado. Né? Aí você consegue fazer mais ou menos. Porque qual é a lógica? A lógica é se tem uma pessoa que está infectada, eu rastrear as pessoas que teve contato e isolar. Essa que é a lógica. Né? Isso foi dito desde o início. Eu acredito que muito poucos países do mundo conseguiram fazer isso. A Alemanha tentou, a Alemanha talvez na Europa foi o melhor, né? E agora tem um pico aí enorme, né? A segunda onda veio para valer, entendeu? Diferentemente da primeira, né? Tá certo? Outros países que coordenam, né, os testes, né, junto com o comportamento da população, como você falou muito bem. Aí eu cito o Japão, Coreia do Sul, que tem um comportamento, né, das pessoas já pequenininhas serem treinadas a respeitar o espaço do outro, entendeu? Né? Não tem esse aconchego que tem o latino, né? Entendeu? Mas muito de respeitar, né, e proteger o próximo, né? Então o japonês faz muito isso, né? Eu acho que talvez não chegam a 2.000 mortes lá ainda no Japão, entendeu? Você tem uma cidade feita Tóquio que é 2 vezes mais um pouquinho do que São Paulo, percebe, né? Então, você tem essa situação que é muito interessante. E você tem, por exemplo, Nova York. Nova York você tem uma mistura enorme. Você tem bolsões de pobreza e você tem, talvez, pessoas mais ricas do mundo moram lá e tem um intervalo no meio do caminho que é a parte, como você falou muito bem, que lá não tem o SUS, né? Você tem os hospitais são pagos, então você tem dificuldade de tratar a população. E agora o número está aumentando mais uma vez, né? E mais uma vez, aparentemente, os Estados Unidos está tendo uma dificuldade para testagem também, entendeu? Devido ao aumento do número de casos, né? Bom, isso já vem o primeiro ponto, né? O primeiro ponto é a gente não ter evoluído tecnologicamente para fazer testes, né? Em grande quantidade. Aí você pergunta qual é o ideal. O ideal seria você ter um teste em 1 ou 2 segundos, cair na internet e o número direto ir para Jones. Esse é o ideal. Entendeu? Esse é o ideal. A gente tem isso? Não tem, né? Tá certo? Quer dizer, um teste de glicose que você faz em 15 segundos, né? Esse teste não é normal. Vamos botar 30 segundos. Essa tecnologia que evoluiu praticamente só para a glicose, né? Porque é onde as empresas ganham dinheiro, né? Que é uma doença crônica, né? Essa tecnologia podia ter evoluído mais um pouquinho, não evoluiu. Bom, essa vai ser talvez um legado que nós vamos levar na pré-pandemia, viu? Não é nem da pós dessa, mas da pré da próxima, entendeu? E a gente está preparado que na próxima a gente tenha sistemas que façam rápido, né, que entrega para o delivery, né, usando o drone, entendeu? Né, e que chegue na sua casa em alguns minutos e você consiga fazer em poucos segundos. Ou seja, a resposta foi longa, é para te dizer, né, que, lamentavelmente, pela tecnologia, né, pela infraestrutura e pelos problemas econômicos e políticos, né, eu te diria que existem poucos países do mundo, talvez, que estejam fazendo os testes, como os livros de epidemiologia sugerem que sejam feitos. Né? Tá certo? Então, a gente tem uns números aí que, se não fosse a geometria de Jones, eu acho que a gente estaria meio perdido do que está ocorrendo aqui. Eu não tenho dúvida disso, não. Está entendendo? Né? Se fosse tentar fazer estatística tradicional baseado em números
quase que aleatórios. Fica muito difícil, entendeu, Sandra? Então, fica muito difícil. Daí que, bom, eu não tenho dúvida nenhuma de que nosso amigo Einstein fez um excelente trabalho para o universo, né? E a gente hoje está usando essa tecnologia. Eu gostaria muito mais de ver essa tecnologia sendo usada, entendeu? Eu acho que daria um suporte muito melhor, inclusive, para as políticas públicas, entendeu? Mas, como tudo de novo, entendeu? Tudo novo, as pessoas têm medo. Não tem jeito. A ciência é assim mesmo, né? Entendeu? Você faz algo de novo que tem um resultado maravilhoso e boa parte da população tem medo de utilizar aquela tecnologia. É normal, e, lamentavelmente, é comportamento humano, né? Mesmo com excelentes resultados, as pessoas não acreditam, né? Então, esse é um detalhe, é outra coisa que a gente também vai ter que superar essa dificuldade. Entendeu? E complementando, só um minuto, Sandra, e complementando, não quer dizer que a geometria que eu estou usando está certa, não. Mas pode ser que eu esteja olhando, em vez de uma circunferência, uma elipse. Não vou saber, mas que ela é melhor do que ficar olhando o diário, isso já é um fato consolidado. Isso. Perfeito, infelizmente. perfeito. Infelizmente. Não tem dúvida, mas então deixa colocando assim, da forma como vocês estão apresentando os dados, né? A gente tem uma realidade, em termos de números, muito superior àquilo que nós estamos olhando ou noticiando no dia a dia, certo? Isso eu acho que é o ponto. Zé falou alguma coisa aí com relação a se preparar para a próxima. A minha sensação é que essa ainda tem muito pela frente, não é verdade também? Porque, vejam bem, a gente está com uma situação de vacinas que provavelmente no final desse ano, no início do próximo ano, começarão a ser realidade. E aí, que países vão ter essa vacina? Que grupos de profissionais ou de pessoas, né, de risco vão receber essa vacina? E se a gente considerar os números da população mundial que está sendo infectada por esse vírus, a vacina e o vírus estão numa distância gigantesca. Eu estou vendo Jones e Zé aí fazendo isso, né, balançando a cabeça, como quem diz. Então, assim, o que a gente pode fazer nesse momento... Um está andando em centímetros, um está andando em centímetros por hora e o outro está em anos-luz. Eu não sei se as pessoas entendem o que é a dimensão da velocidade anos-luz. Quer dizer, é viajar a velocidade da luz durante um ano. Dessa por isso que a gente fica agoniado. As ordens de grandeza são estratosféricas. E eu acho que é isso que a gente precisa Desculpa interromper, Sandra. Não, mas é perfeito. Eu acho que isso é o que a gente tem que esclarecer, é entender o seguinte: todos os esforços estão sendo realizados, no entanto, o tempo necessário para que se estruture uma vacina, para que se estruture um sistema de saúde e tudo isso, ele é muito maior do que o tempo utilizado pelo vírus para se espalhar na sociedade. O que eu acho que já chama a atenção é uma coisa muito importante. Há 3 anos atrás, nós tivemos o Zika vírus. A gente teve a sociedade mundial prestando atenção no Brasil, e particularmente aqui, a Pernambuco e a Paraíba, eu me lembro bem. Mas aí, quando a gente viu que aquilo ali ia ficar entre Pernambuco, Paraíba, Bahia, gente pobre, etc., a sociedade mundial, né, a sociedade científica mundial, sumiu, porque aquilo não interessava ao mundo, porque a gente não ia ter nos países ricos, e a gente perdeu a oportunidade de aprender a ter um enfrentamento mais rápido de uma situação grave, né? Ela é localizada, vamos embora, não tem nada. Aí chega essa agora, que atinge o planeta todo e que a gente talvez pudesse já ter aprendido mais se tivéssemos seguido. Eu queria ver se vocês concordam com esse ponto de vista. Acho que sim, né? Assino embaixo, Sandra. E se não fosse o seu boletim na época da OMS, pode deixar público, as pessoas não esquecem, ela é modesta, não quer. Se não fosse o boletim dela, a gente ainda estava medindo as cabeças de maneira errada até hoje. Ainda tem isso, Sandra, que você percebeu muito bem a geometria das cabeças das pessoas. Veja, você teve que fazer isso e mudar o povo na OMS. Imagina o que não tem para mudar nisso. E eu quero deixar só para fechar aqui, post de hoje do The Economist, que é um jornal não trivial de economia, certo? E normalmente o mês de dezembro eles passam olhando para frente. Quais são as tendências, as próximas tecnologias que vão dominar, aonde você tem que botar seu dinheiro? Olha o post de hoje do The Economist, Sandra. 2020. O ano que o futuro foi cancelado.
Poxa. Eu não preciso dizer mais nada. Por quê? Porque toda a economia é lastreada em álgebra. E a álgebra acompanha o dia a dia. Não tem geometria na economia. Começou a ter há um ano e meio atrás, num paper, que fala sobre essa geometria que a gente usa, inclusive. Mas muito incipiente. Tudo é algébrico. Por que a computação não serviu para nada? Algoritmo de inteligência artificial, essas coisas, tudo que a gente criou, robô que faz previsões, não serviu para nada. Sabe por quê? Porque como a gente tem uma história curta, mesmo um ano de Covid e muito oscilante, ela é curta, os métodos algébricos, no máximo, conseguem repetir o que viram. Se fosse assim, o nosso amigo Einstein nunca tinha olhado o universo, porque a única coisa que ele conhecia lá em 1910 era a Lua e os planetas do sistema solar. Isso veja que são pontos. Entendo demais. Eu acho que assim, essa conversa é muito boa. Eu acho que Zé Luiz quer acrescentar aí alguma coisa? Pois é, não concordo plenamente, Sandra, com a tua observação e com o Jones perfeitamente. Mas se você olhar, né, e eu vou citar até alguns casos que é muito curioso, né? O surto do HIV, por exemplo, né? Antes mesmo do Zika, né? O surto do HIV começou lá pela 81, 82, 83, né? Causou um pânico enorme, né? Atingiu até uma classe que tem muita grana, foi muito dinheiro colocado, muitos bilhões, e até hoje ainda não tem uma vacina que funcione, tá certo? Né? A gente tem um coquetel de medicamentos, é isso aí, está casolado, entendeu? Tem um coquetel de medicamentos que mantém as pessoas vivas, uma qualidade de vida razoável, né? Mas que... Bom, mas aí as pessoas, de uma forma ou de outra, aprenderam a evitar a contaminação da doença. Esse é um ponto interessante. Isso, observar o HIV de uma forma ou de outra, né? Entendeu? Mudança de hábitos, mudança de comportamento, etc. Houve isso. Mas não houve alteração, né, em termos da vacina. Se você vai para uma outra, dengue, né? Dengue a gente teve no século passado, depois o mosquito teve uma paz conosco, o vírus também desapareceu, depois ele voltou. E quando ele voltou com uma nova roupa, nova roupagem, novos hábitos, nova cultura. E ele simplesmente está conosco há mais de 30 anos e tem uma vacina que tem quase 18 anos ou mais, né, que está sendo tentada e até agora várias dificuldades operacionais. Já tem até uma vacina no mercado, você até usa, né? Mas a eficiência vai para 60%, 50% e com variações, etc. Né? A vacina mais rápida foi a vacina da cachumba, há 4 anos. Né? As outras demoram muito, né? Porque a gente, por incrível que pareça, a gente entende muito pouco do sistema imunológico nosso ainda. Essa talvez seja, né, uma dificuldade. Eu venho conversando com o Diogo para imputar o estudo geométrico, tanto no DNA, né, quanto na imunologia. Mas não é fácil, não, porque os parâmetros iniciais a gente não sabe muito, não, entendeu? Então, você tem umas dificuldades enormes. O Zika, né, ele deu aquela... Né? Bom, e você estava no front, né? Você viu, realmente teve uma mídia, porque o mundo ficou apavorado, entendeu? Ficou apavorado, achando, né, que não ia nascer mais menino normal no mundo, né? E depois viram que não, né? Pronto, aí a coisa diminuiu. Mas a Zika ainda está aí, né? O vírus está aí, ainda está possivelmente matando, levando problemas neurológicos, mas pouco estudo está sendo feito, né? Muito pouco, né? Passou o impacto, eu diria, emocional da população. Os investimentos em pesquisa, por várias razões, né, eles realmente reduziram. A formação de formar pesquisadores nessas áreas, a gente também não está mudando ao longo do tempo, então a gente está vendo que as pessoas têm perdido interesse aqui e acolá. As empresas têm perdido interesse, então você tem uma redução política de interesse, uma redução financeira de interesse, e, consequentemente, isso bate no científico e perde o interesse, mas a sociedade, coitada, que somos todos nós, né? A gente continua sofrendo, né? Então, na verdade, eu acho que a gente tem que mudar muito de comportamento, né? E aprender um pouco, porque realmente a gente ainda está nessa pandemia e vai ter outras. Se você me disser quando é que vem, tem até um estudo de alguns colegas que diz que daqui a 5 anos a gente vai ter outra, entendeu? Talvez a gente tenha antes disso, entendeu? Aí você vai, mas por que a gente vai ter tantas pandemias? É porque a gente, além de mexer no meio ambiente, que a gente já vem mexendo desde que o homem nasce, né? Não é da agora que a gente vem mexendo, né? Então, né? O meio ambiente ele reage de forma diferente, os animais chegam mais próximos da gente, né? E as células animais servem de meio ambiente para que os vírus talvez mudem um pouco o seu hábito, né? E aí ocorre
a vinda desses vírus que normalmente estão lá preservados para a nossa população, que isso sempre ocorreu, viu, Sandra? Não é da agora, não. Mas se você olhar, talvez, historicamente, você vai ver que talvez algumas pequenas populações de pessoas que viviam em floresta sumiram porque teve um contato maior com o vírus. Quer dizer, só que agora você tem um mundo com mais de 7 bilhões de pessoas, entendeu? Né? E a aglomeração é muito alta, e se você pega um vírus com as características, rapidamente ele vai se difundir, entendeu? Bom, ela vai ser a última? Acredito que não, entendeu? A gente tem que evoluir na vacina, eu não tenho dúvida nenhuma que a gente vai ter que evoluir nisso. Medicamento, né, e forma de tratar, como eu falei, a gente vai ter também que evoluir. Né? Até formar o profissional, a gente vai ter que evoluir, a gente vai ter que formar mais rápido e mais eficiente. A gente demora muito, a eficiência é baixa, entendeu? E por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem que amplificar tudo isso quando você tem a motivação das pessoas. Hoje a gente tem uma motivação enorme, que é eliminar esse vírus. Ou, como eu falei, negociar com o vírus. Né? O vírus fica aí, a gente também fica aqui, mas a gente precisa aprender isso. Né? O nosso sistema imunológico ele ainda não entendeu. Tanto é com algumas pessoas, né, que quando o vírus entra, as pessoas ficam sintomáticas. Esse conseguiu negociar. Ele tem o vírus fica com ele, mas ele não adoece. Esse é um bom negociador. Tem outro que ele reage, entendeu? Contra o vírus. Entendeu? E consegue até ganhar, também é um sintomático, entendeu? Tem outros que tentam reagir. Ele reage tão forte que ele ataca ele mesmo, tá certo? Que é a famosa, né, a tempestade de citocina levando a óbito, tá entendendo? Né? E esse ainda não aprendeu a negociar. Entendeu? Né? Os medicamentos tentam ajudar, mas alguns que foram até, né, passaram em jornais, foram até teve o aval da FDA, e hoje se comprova que talvez funcione para alguns pacientes, para outros não vai funcionar, entendeu? E por quê? Porque a gente entende pouco ainda, entendeu? O mecanismo, ou seja, algumas ferramentas imunológicas ou de virologia, a gente podia ter evoluído ao longo do tempo, a gente não fez isso, a gente não fez bem o dever de casa, que eu acho que a gente tem condições de fazer. E por que não fez? Porque faltou investimento, faltou dinheiro, faltou nossos colegas cientistas, entendeu? Tentar justificar perante os políticos que tem que botar mais dinheiro nisso para que eles ganhem mais eleições, que eles ganhem mais dinheiro e que a sociedade melhore a qualidade de vida, entendeu? Então, tá faltando negociadores mesmo. Alguns organismos negociam bem com o vírus, né? Mas alguns homens não conseguem negociar bem com os outros. Né? E aí, é nesse momento que as pandemias crescem mesmo, entendeu? Sem sombra de tudo. O negócio é o ser humano, né, Zé? Tá difícil, tá difícil. É isso mesmo. Eu acho que eu já comentei com você, eu comento muito com o John, né? Se você olhar os animais, né, presentes na natureza, né, os leões vão estar sempre juntos ali, né, as leoas principalmente para pegar a caça, né, para a família ficar feliz, entendeu? E o escorpião vai estar sempre atrás de uma barata. Me parece que desde que ele nasceu tem assim, entendeu? Ele vai estar atrás da barata. A barata vai estar no lugar sujo, mas é sempre limpinha, vai ficar sempre por ali. Os morcegos vão para o lugar escuro, né? Quando eles adoecem, eles se afastam para não adoecer os demais, porque eles ficam muito juntos. O morcego faz isso, entendeu? Mas possivelmente ele já faz isso há milênios. Tá certo? Um homem, ele não tem, sei lá, 1 milhão de anos, aí não tem 1 milhão de anos. E nós temos um ímpeto muito interessante de fazer as coisas novas, né? Tudo diferente o tempo todo. A gente não mantém sempre um padrão, entendeu? Que é da natureza humana, entendeu? A gente muda a realidade nossa o tempo todo. E a natureza, muitas vezes, acha isso muito esquisito, entendeu? A natureza acha esquisito. Aí ela reage. Essas reações que dão as pandemias, entendeu? Que dá o desastre, etc. Porque a gente mexe muito, e aí a gente não tem. A gente é muito de olhar para trás do que olhar para frente, né? A gente olha muito o retrovisor. Você dirige um carro olhando no retrovisor, a gente bate o carro, entendeu? Que é isso que está ocorrendo muito nessa pandemia. O pessoal quer usar, né, o que já passou, entendeu? Para olhar o futuro, aí bate o carro, entendeu? Você tem que olhar mais na frente. E isso também, eu acho que é um legado muito interessante, né? Como o Jones fala muito bem, até a inteligência artificial, eu não sei nem bem se o nome é muito colocado para isso. Eu acho que a gente vai ter que mudar o nome para isso, entendeu? Porque é uma repetição do que já existiu. Isso, para mim, isso não é muito inteligente, não. Entendeu? Né? A inteligência artificial faz isso. O que já passou, você repete e faz, né, a mesma coisa. Então, para mim, isso não chega a ser inteligência. Eu acho que a gente tem que mudar o termo para isso aí. E daí que você não consegue. Você está olhando o que já passou, né, e o dia de hoje nunca existiu. E amanhã nunca vai existir. Para ninguém, nem para a natureza. Então, a gente tem que olhar uma forma de olhar o futuro de tal forma que não seja repetição do passado, entendeu?
Aí, por quê? Porque a gente está apanhando nisso. Porque a gente quer usar as ferramentas do passado para agora. Aí, ó, bomba, né? Quanto tempo leva para fazer uma vacina, né? Às vezes leva, né, mais de 30 anos. Daria. Então, morre aqui, uma pessoa ali, mas a gente dá para fazer uma vacina. Daqui a pouco a vacina está pronta. Agora a gente tem que fazer uma vacina em um ano. Ainda não. Alguém já fez? Não. Então tem que fazer. Tá certo. É isso. Super importante, Zé. Eu acho que as coisas que a gente falou aqui, porque no final das contas, o grande ponto, e que é dificílimo para 8 bilhões de pessoas, é que a gente tem que se perguntar o que fazer. Né? E a gente tem que encontrar um caminho do meio. Né? O judô quer dizer isso, é um caminho do meio. Não pode ser nem um extremo nem outro extremo, e a gente tem que ter um caminho do meio onde a maioria das pessoas consigam seguir e que esse caminho do meio nos leve a uma situação mais estável, uma situação mais segura. Isso. E a gente tem que se preocupar muito, porque, como o Jones falou, tem gente que acha que a Terra é plana. Então, tem gente que simplesmente diz assim, essa doença não me pega, não, e acabou-se, não quer botar máscara e tal. Então, essa dificuldade da gente lidar com as pessoas e da gente fazer com que as pessoas entendam que a atitude de cada um interfere na atitude do outro, né? A gente já sabia disso há muito tempo, o efeito borboleta, não sei o quê, enfim, tudo isso. Mas as pessoas não veem assim, não agem assim. É como se eu faço, não, eu não gosto, não quero, pronto, acabou-se. Então, assim, eu espirro na sua frente, e daí? Eu estou espirrando, o problema é meu, e se eu estiver jogando um bocado de vírus para você, é problema seu. Então, eu acho que o desafio dessa doença, o desafio dessa mudança planetária que a gente está tendo, é fazer com que as pessoas entendam que esse eu, ele tem que se transformar em nós, né? A gente não pode viver eternamente dentro desse egoísmo de eu faço como eu quero, do jeito que eu quero e tudo. E a gente precisa de uma mudança de comportamento. Eu acho que vocês dois deixaram bem claros, eu gostaria ainda de continuar com essa conversa, trazendo outras pessoas também. Mas deixaram bem claro que talvez o filme da Whoopi Goldberg, Mudança de Hábitos, né? Talvez a mudança de hábitos seja a grande solução, não especificamente para o Covid, para viver com o que está chegando, com os desafios que vão chegando e tudo. E aí eu gostaria de puxar na nossa próxima exatamente essa mudança de hábitos. Né? A gente já tem algumas coisas básicas, né, minha gente? Pelo amor de Deus, a gente usar máscara, a gente tem um certo distanciamento, a gente ter os cuidados de higiene mais frequentes, tudo isso eu acho que já está definido, que no momento é o que a gente tem. Nós vamos ter muito tempo para falar de vacina, porque ela não vai chegar amanhã de manhã. Fica tranquilo que amanhã de manhã a gente não vai ter vacina para a população, então toda essa agonia e todo esse internet e googleismo em cima de vacina, presta, não presta, é boa, não é boa, isso aí, tem tempo, gente. Quando a vacina chegar e chegar no ponto de estar disponível para a população, chegarão também dados científicos. E a gente vai ter pessoas sérias discutindo tudo isso. Então, quando chegar esse momento, vamos também, assim, não pular na frente das coisas. A vacina está sendo trabalhada por muita gente séria. Tem muito profissional, cientistas, muitas cabeças e tudo. Ninguém vai empurrar nada goela abaixo das pessoas, e quando se chegar, a gente vai ter uma comunidade científica, porque o que eu acho que está acontecendo de terrível agora é que tem uma comunidade científica trabalhando e tem uma comunidade onde tem um pouco de tudo ali dentro, tentando pressionar, analisar, fazer isso tudo sem conhecimento, sem nada, e ali dentro aí vem o alarmismo, aí vem um bocado de coisa que se diz, as pessoas morrem de medo. Então, vamos também respeitar os profissionais que trabalham com isso, não é? E vamos deixar que profissionais igualmente qualificados analisem, julguem, vejam, e depois a gente chega numa posição final. Então, acho que a vacina, a gente tem tempo para conversar sobre ela. Hoje, eu acho que a grande coisa é a gente falar sobre as nossas mudanças. Alguém aqui falando do egoísmo, é claro, é exatamente isso. Vamos tirar um pouco esse egoísmo, falar sobre as mudanças, o que é que eu posso fazer para colaborar com tudo isso. E eu gostaria que na próxima, porque a gente já estourou o tempo de hoje, o professor Zé Luiz, o professor Jones tem reunião que eu sei, e a gente vai discutir. Eu queria trazer mais alguns convidados e falar um pouquinho especificamente sobre a vitamina D, a ivermectina, tudo isso. A ivermectina saiu agora, recentemente, bem agora, nesses dias, saiu uma meta-análise sobre ela. Eu falei sobre ivermectina lá atrás, em maio, fiz algumas considerações, vou puxar aquelas considerações de novo. Gostaria de trazer, talvez, a doutora Tassiana, a doutora Dênia, que estão aí liderando dentro da coisa toda, nos estudos da ivermectina, ouvi-lo também, Zé e Jones, sobre essa questão do rigor científico dos trabalhos
se as conclusões que a gente está chegando são conclusões que realmente a gente pode se basear. O que saiu sobre ivermectina é uma coisa positiva, uma meta-análise muito positiva com relação a isso. Mas aí a gente tem que questionar. Todas as análises foram feitas realmente, tudo isso. Então, eu queria ver se a nossa próxima conversa, a gente conversa um pouquinho sobre o que se pode fazer no sentido de fortalecer o nosso organismo, talvez prevenir a replicação viral no nosso corpo, enfim, fortalecer o nosso organismo com certeza. Prevenir replicação viral já entra em alguns questionamentos. Mas eu queria convidá-los, se for possível, e aí, como eu estou fazendo esse convite online agora, eu não vou dizer a hora da próxima reunião, mas a gente noticia, a Patrícia sempre vai estar dizendo, porque eu vou tentar colocar a doutora Dênia, a doutora Tassiana, com o professor Zé Luiz, com o professor Jones aqui, para a gente discutir um pouquinho essas questões de enfrentamento da doença e de fortalecimento da saúde das pessoas, como um dos caminhos para a gente fazer, lembrando que o mais importante são essas orientações gerais que foram dadas. Será que a gente pode fazer isso, professor Zé Luiz, professor Jones? Isso, vamos fazer. Acho que o Jones já acha que ele teve que sair. Pois então... Vamos marcar, vamos para a próxima. Mas eu queria então agradecer. Marcaremos a próxima, agradecer muito a vocês. Dizer para a pessoa que falou que a pressão alta sobe só quando tem ansiedade, que mesmo assim ela não é para subir, a gente precisa trabalhar um pouquinho, porque tivemos algumas questões aqui no meio. E quanto à garotinha do coração que bate forte, eu também respondo para você no privado, tá certo? Criança às vezes tem isso, é magrinho, muitas vezes bater forte não quer dizer muita coisa, mas é algo que a gente precisa orientar. Essas duas foram questões fora do assunto. O restante todo dos comentários foi em cima disso aqui e muito do agradecimento pelos esclarecimentos de vocês. Tá certo, gente? Obrigada. Obrigado, Sandra. Obrigado por mais uma oportunidade. Vamos em frente. Até breve. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.